Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudar a lição de número 1, a primeira lição do quarto e último trimestre desse ano de 2022. Quero agradecer a Deus por poder chegar até aqui, nesse quarto trimestre, juntamente com vocês, aprendendo e ensinando a poderosa palavra de Deus. Antes de começarmos o nosso comentário, eu quero fazer um apelo aqui para vocês que pela primeira vez está chegando no canal, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe os vídeos para o maior número de pessoas que você conhece, para que o nosso canal cresça e a palavra de Deus seja ensinada a todo mundo, cumprindo o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo através dessa via, importante que é a internet, graças a Deus, Então, o nosso tema é Ezequiel, o atalaia de Deus. Tá? A nossa capa de lição, o design está muito lindo, olha aí, tem um martelo aí representando, o juiz divino, certo? A justiça divina. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, Até onde eu sei, que eu me lembre, nós nunca estudamos na EBD o livro de Ezequiel, a não ser que estou equivocado. Então, é um estudo inédito, é a primeira vez, tá? O livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, ele é escatológico, muito importante. Então, vamos estudar pela primeira vez, se eu não estiver equivocado. Ele é comentado pelo nosso pastor Ezequias Soares, que é o nosso comentarista. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Na nossa verdade prática, além de guardar e cuidar a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Essa é a missão do atalaia, tanto do antigo passado como agora do presente, tá? Agora nós somos verdadeiros atalaia de Cristo, certo? Nós que anunciamos as boas obras. O texto bíblico em classe está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao 21 e também o versículo 27. E o nosso objetivo, os objetivos da nossa lição são 4. Apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. 2, identificar o profeta Ezequiel. 3, explicar a expressão atalaia. 4, conscientizar a responsabilidade, a respeito da responsabilidade individual. E a lição está dividida em 4 tópicos principais, que são: primeiro, sobre o livro de Ezequiel. 2, sobre o profeta, que é Ezequiel. 3, sobre o atalaia. E 4, sobre a responsabilidade. Então, iniciando a nossa lição, no seu primeiro tópico, nós temos aqui tópicos importantes para nós discorrermos dessa lição. O livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 24, está dividido em capítulos para um melhor aproveitamento do estudo do livro de Ezequiel. A segunda parte vai do capítulo 25 ao capítulo 32. E a terceira parte vai do capítulo 33 ao 48, tá? E o nosso primeiro tópico é sobre o livro de Ezequiel, a estrutura do livro de Ezequiel. Nesse primeiro subponto do primeiro tópico, nós temos aqui a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 24, certo? Nos primeiros 24 capítulos está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando ele recebeu a visão da glória de Deus. Ezequiel 1, verso 1 ao 3. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar,
abriu-se os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro de rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Essa primeira parte, meus queridos, do livro, predomina a advertência do juízo sobre o povo de Israel, contra a prostituição, a idolatria e aos falsos profetas e aos reis de Judá e aos sacerdotes que estavam rebeliando contra o Senhor. Ezequiel, ainda 7:2, versículo 2 ao 4. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e trarei sobre ti a minha ira, diz Ezequiel, te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas eu te punirei por todos os teus caminhos, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda Ezequiel 22, versículo 26 ao 27. Os seus sacerdotes violentam as minhas leis e profanam as minhas coisas santas, e não faz diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ainda o 27, o versículo 27, os seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa, derramando o sangue e destruindo vidas para adquirir lucro desonesto. Ezequiel 13 e versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, e diz a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Então nós temos aqui, nesse primeiro ponto, sobre o livro de Ezequiel, quando Ezequiel foi chamado para ser profeta. Ezequiel, ele era de Jerusalém, era sacerdote, filho de Buzi, aos 25 anos preparando-se para ser sacerdote, mas não chegou a executar o seu ofício de sacerdote, e foi chamado para o Senhor, foi levado na primeira leva, em 587 a.C., para o cativeiro, ou deportado para Babilônia, junto com os exilados israelitas, e lá ele foi chamado para ser profeta, não mais sacerdote. Agora, aos 30 anos, ele começa o seu ofício de profeta e começa a profetizar sobre a idolatria, sobre a nação de Israel, Judá, e também a outras nações. Então ele começa o seu ministério. Ele é contemporâneo, ele foi levado junto com Daniel para a Babilônia, porém, ele estava no meio dos exilados, no meio do povo, enquanto Daniel estava na corte, com Nabucodonosor e os seus 3 amigos. Porém, eles foram levados junto para o cativeiro. E Jeremias ficou em Judá, profetizando sobre Judá. Então são 3 que são contemporâneos, certo? Avançando agora para o nosso segundo subponto do primeiro tópico. Segunda parte, que vai do capítulo 25 ao 32. O Senhor, depois de pronunciar juízo através do profeta a Judá e Israel, ele também direciona advertência
sobre as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro e Sidom e Egito. Ezequiel 25 e versículo 2: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Ezequiel 32 e 2: Filho do homem, faz uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: foste assemelhado a um leão novo entre as nações, contudo tu és um dragão nos mares, pulava nos teus rios e os sujavas, turvando com os pés as suas águas. Deus não só revela a sua soberania sobre o Israel, como Deus também revela a sua soberania sobre as nações, né? Então ele usa o profeta, o atalaia Ezequiel, para profetizar contra os pecados de Judá e também das nações, para mostrar a soberania, que tudo está sobre o controle de Deus, nada escapa do seu controle, dos seus olhos. Avançando para o terceiro subponto do nosso primeiro tópico, terceira parte, vai do capítulo 33 ao 48. Apesar de todas as advertências do profeta, a queda de Jerusalém começa em Ezequiel 33 e versículo 21. Tá? A cidade então é destruída. No ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caída está a cidade. Então foi destruída. Então ele profetiza essa questão, mas ainda Ezequiel 39, do capítulo 39, e o versículo 25, portanto assim diz o Senhor, Deus, agora tornarei a trazer Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Então Ezequiel também profetiza, né, a restauração de Israel. São profecias escatológicas. Tá? Essa profecia fala do retorno dos judeus à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. Né? São também profecias sobre a restauração nacional, que se cumpre em Israel na atualidade, que se cumpriu em 1948. Essa outra profecia vai se cumprir no milênio, certo? Que fala do retorno dos judeus à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. Aí, até mesmo as 10 tribos que foram em 723 deportadas para a Síria, tá? Pelo rei Ciro, e que nunca mais retornou, tá? Eles vão voltar, vai reunir-se novamente no milênio, tá? Porém, as 2 tribos do sul, Judá, voltaram, retornaram, né? Mas é promessa do Senhor trazer todos os judeus de volta. Essa profecia fala sobre a regeneração espiritual, tá? Ezequiel 36, 27. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis no meu estatuto e guardareis as minhas ordenanças e as observareis. Essa profecia fala sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Então, Israel hoje não reconhece, né, o Espírito Santo de Deus. Não significa que o Espírito Santo de Deus não fala com eles, mas não reconhece. Mas naquele dia, né, quando Jesus for julgar as nações após a grande tribulação, quando Israel reconhecer Jesus e a sua grei, a igreja, e reconhecer que Jesus é o Messias, que até hoje eles não reconhecem ele como um profeta, mas não como filho de Deus, aí eles vão ser batizados, vão ser avivados através do Espírito Santo de Deus. Haverá uma regeneração espiritual em toda a casa de Israel.
Ezequiel 38 e 39 fala da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. Aqui fala da guerra de Gog e Magog no milênio, tá? No fim do milênio, Gog e Magog, tá? Que vamos estudar em lições posteriores. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Aí então Israel será restabelecido, certo? Toda a humanidade será restabelecida. Essa é a resposta da primeira visão. Ezequiel vai do capítulo 40 ao 48. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, lição 1, o tema é sobre o profeta. Nós vamos ver aqui sobre a identidade do profeta. Primeiro, a identidade do profeta. Há poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel, né? Como eu disse, ele era sacerdote aos seus 25 anos, mas não chegou a exercer ali em Jerusalém. Foi chamado, né, foi deportado para a Babilônia e foi chamado pelo Senhor para iniciar o seu ofício de profeta aos 30 anos. Né? Então se exercia o ofício de sacerdote, ou ministério de sacerdote aos 25 anos, mas ele não chegou de exercer o sacerdócio, mas ele foi escolhido para ser profeta aos 30 anos, então ele iniciou o seu ofício de profeta no exílio, no meio dos exilados de Israel na Babilônia. O seu nome em hebraico é Yehezkel, ou Ezequiel, tá? Em hebraico, Yehezkel, ok? Que significa fortalecido por Deus. Então o nome Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele viveu entre o exilado da Babilônia. Ezequiel 12 e versículo 3, tu, pois, filho do homem, prepara-te os teus trastes para mudar para o exílio, e de dia muda a vista deles, e de teu lugar mudarás para outro lugar a vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Isso significa que Deus queria que fosse visível a sua mudança, né, para o exílio, para a Babilônia. E certamente Deus disse que talvez os rebeldes, a casa Israel, notasse isso, mas eles não notavam, eles não davam ouvido à profecia, né, de Ezequiel, que era proferida através da palavra de Deus. Era casa rebelde. Iniciou o seu ministério no cativeiro aos 30 anos. Tá? Ezequiel capítulo 1 e verso 1. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então aí é o início, né, do ministério profético de Ezequiel. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, apenas sabemos que seu ofício durou aproximadamente cerca de 22 anos. Então aqui está, né, a identificação do profeta Ezequiel. Avançando para o seu segundo subponto, né, do segundo tópico, procedência. A procedência. Ezequiel era filho de sacerdote procedente de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia em 597, melhor dizendo. Eu falei 587, mas é em 597. Tudo indica que foi na primeira leva antes de Cristo, na primeira deportação. Ezequiel 1 e 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel foi contemporâneo de Daniel, porém Daniel servia na corte da Babilônia e Ezequiel vivia entre os exilados
e exercia o seu ministério profético entre o povo. Foi o que eu falei agora mesmo, anteriormente, né? Então está confirmando aqui nesse capítulo 1 e verso 3 de Ezequiel, tá? Avançando para o nosso terceiro subtópico, aliás, o terceiro subtópico, avançando agora, sobre o atalaia, tá? Primeiro, atalaia é aquele que vigia, cuida, alerta o povo sobre os perigos do pecado. Então nós vamos ver nesse terceiro tópico dessa lição de número 1, né, sobre a função do atalaia, tá? Qual é a função do atalaia? É aquele que vigia, cuida, alerta o povo sobre os perigos do pecado, tá? Esse nome é de origem árabe, At-Talaat, tá? Em árabe, que significa lugar alto. Então o atalaia ficava em lugar alto, de destaque para poder vigiar, para poder anunciar, né, e dar alerta sobre os perigos e anunciar as boas novas. Segundo Samuel 18, versículo 17, o atalaia que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunta: vem em paz? A paz? Então ele ficava, o atalaia, numa alta torre, certo? E vigiando e anunciava ao seu superior, né, o que estava acontecendo, tá? Essas são as atividades do atalaia no contexto bíblico, tá? De vigiar, de cuidar e anunciar as boas novas e alertar o povo do perigo e do pecado, tá? Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, o fim dos 7 dias. Tá? O profeta Ezequiel inaugurou o seu ministério com sua primeira visão, Ezequiel 1, 26 e 28. Foi uma visão apocalíptica, tá? O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças, né, depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel 1 e 28. Como o aspecto do marco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Então Ezequiel, após essa visão, o termo dessa visão, ele não achou força mais, ele ficou 7 dias para se recuperar do impacto dessa visão, como João na ilha de Pátimo, né, que caiu como morto aos pés, né, do anjo que ele viu, que se apresentou, né? Alguns estudiosos dizem que, por momento, realmente eles ficaram mortos, porque a presença de Deus é muito gloriosa, é muito forte, e Deus, então, o levanta novamente, dando vida novamente. Então, Ezequiel, ele ficou, né, fraco, ficou como morto através dessa visão, levou 7 dias para se recuperar, por causa da presença de Deus, da visão que Deus deu para ele. Avançando para o terceiro subponto do terceiro tópico, a expressão filho do homem, tá? Em hebraico essa expressão é Ben-Adã, é a expressão para filho do homem. Ben-Adã é a expressão para filho do homem em hebraico. Aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Tá? Essa era a maneira pela qual Deus dirigiu ao profeta. Nenhum outro profeta recebeu esse título de filho do homem. Isso faz lembrar, né, a fragilidade humana e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Então, essa expressão filho do homem, que em hebraico é Ben-Adã, essa expressão é para mostrar a humanidade e a fragilidade humana e pecadora diante desse Deus glorioso, tá? Por isso Deus disse, filho do homem. Só Jesus usa esse título, se referindo a si mesmo,
nos 4 evangelhos. E eu vou citar um deles, Mateus 8:20. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então só Jesus fala, né, sobre si mesmo, essa expressão Filho do Homem. Em Romanos 1, verso 1 ao 4, Adão é o cabeça da humanidade pecadora, porém Jesus é a cabeça da humanidade redimida. Tá? Romanos 12 e o versículo 21. Avançando para o nosso subponto 4, do terceiro tópico. O atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel foi constituído por Deus por atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ezequiel 2, versículo 3 ao versículo 7. Porque mesmo no exílio, Israel continuaria na sua rebelião contra Deus. Tá? Ezequiel, mesmo sabendo que o povo não daria crédito à sua profecia, seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Embora Ezequiel sabia que a casa rebelde de Israel não ia dar crédito à sua profecia, à sua pregação, mas ele fez questão de mostrar que esteve no meio deles, né, um profeta de Deus. Iam pagar o preço por não ouvir as palavras do Senhor, como pagou. Ezequiel 2, versículo 5. E eles quer ouçam, confirmando essa palavra, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Tá? Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel fazia questão de dizer isso. Né? Avançando para o último e quarto tópico, sobre a responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade do cristão. Tá? Anunciar o evangelho aos pecadores é uma responsabilidade dos cristãos. Mateus 16 e 15. E disse-lhes, ou Marcos, se não estou equivocado, tá? 16 e 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Então, a responsabilidade dos cristãos pregar o evangelho, as boas novas. O atalaia tinha a mesma responsabilidade no Antigo Testamento. Ezequiel 33 e 8. Se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir, convencer o ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue o requererei da tua mão. Então, se ele enviasse o atalaia para anunciar a iniquidade do ímpio, e o atalaia não fosse, e o ímpio morresse na sua iniquidade, então o atalaia, Deus ia requerer da mão do atalaia o seu sangue. Porém, se o atalaia obedecesse e pregasse, e o ímpio não se convertesse, ele estava livre do sangue do ímpio, do homem ímpio. Então, era a mesma missão que nós temos hoje, de pregar o evangelho. É a nossa responsabilidade. Porém, quem converte e convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. O nosso dever, a nossa obrigação é pregar o evangelho, é semear a semente do evangelho. Agora, quem colhe é o Senhor Deus. Então, converter é com Deus, pregar é com nós. Temos fé. 1 Coríntios 9,16. Pois, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposto essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho, diz o apóstolo Paulo. Avançando para o segundo subponto do último tópico, do quarto tópico. A responsabilidade do ímpio. Olha aqui, agora nós vamos ver a responsabilidade do ímpio. Tá? Porém, quando nós anunciarmos o evangelho ao pecador e o pecador rejeitar a salvação em Cristo, a sua rejeição vai ser testemunha contra ele mesmo, mas nós ficaremos livres do seu sangue. Então, ambas as partes têm responsabilidade. Avançando para o terceiro subponto do quarto tópico, a extensão da nossa responsabilidade. Qual é a extensão? O nosso dever é alertar os irmãos que estão desviando da fé
e ajudá-los a fortificar na palavra de Deus. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. 1 Coríntios 12 e versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. A nossa responsabilidade não é somente com o pecador, mas também com os domésticos da fé, que se desgarraram da igreja. Então, a nossa responsabilidade não é só pregar para os pecadores ignorantes, mas é cuidar dos domésticos da fé que estão fracos na fé, que afastaram da igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Lucas 15, versículo 4 ao 6. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre, e achando-a põe sobre os ombros, cheio de alegria ou cheio de júbilo. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Aleluia, glórias a Deus. Chegamos ao final do quarto ponto e também da nossa lição de número 1. E vamos fazer aqui, a nossa conclusão para concluirmos essa lição de número 1, tá? A sua conclusão diz assim: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Capítulo 2, versículos 5 ao 7. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a nossa missão como Atalaia no século 21 é anunciar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Quer ouça ou não ouçam, mas nosso dever, a nossa obrigação é pregar o Evangelho como Atalaia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, meus queridos irmãos. Muito obrigado por estar conosco até agora. Dá o seu like, o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima lição. Esse seriado de lição vai ser abençoado e estaremos estudando afinco para trazer conhecimento, subsídio para vocês licionar domingo nas classes. Bye, bye, e um abraço e um beijão no coração de cada um.